Seja bem-vindo a mais um podcast da Filhos do Arquiteto e hoje vamos trazer um pouco para você aí da Ordem Demolay no Brasil, que completou 40 anos de história, né? Nossos sobrinhos, nossos irmãos maçons aí e a Ordem Demolay cada vez mais tradicional entre nossa família, né? A chegada da Ordem Demolay no Brasil ocorreu em agosto de 1980 com a instalação do capítulo Rio de Janeiro número 01, o primeiro de toda a América do Sul, trazida então pelo soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês, antigo e aceito da maçonaria, para a República Federativa do Brasil, nosso então inesquecível Alberto Mansur. A Ordem Demolay expandiu suas fronteiras e, em pouco tempo, se espalhou pelas principais cidades do país. E hoje contamos com mais de 100 mil membros cadastrados, entre demolays, maçons, pais, mães e amigos. Com reconhecimento internacional, o Brasil foi um dos países que teve autorização para instalar um Supremo Conselho próprio, em 1985. Alguns anos depois da chegada da Ordem Demolay no Brasil, a primeira comitiva oficial de brasileiros membros da Ordem Demolay a participar de um congresso internacional ocorreu em 1988, durante o 23º Congresso Internacional da Ordem, ocorrido no referido ano em terras estadunidenses, quando houve o aumento da jurisdição do Supremo Conselho. Então, a instituição responsável pela administração legal da ordem em nosso país. Nesta sessão, o Supremo Conselho da Ordem Demolay no Brasil passou a então ser responsável não só pela ordem no Brasil, mas por todos os demais países que possuíssem a língua portuguesa e espanhola como idioma oficial, desde que esses não tivessem um conselho já constituído. Ou seja, o Supremo Conselho da Ordem poderia administrar assim a Ordem Demolay praticamente em toda a América, ou seja, em todo o território, e assim fazendo com que tenha crescimento, com que fosse uma ordem tradicional, né? Menos nos Estados Unidos e Canadá, é claro, além de países como Portugal, Cabo Verde, dentre outros, falantes do português, somados seria uma jurisdição bem maior do que os próprios Estados Unidos. A Ordem Demolay durante todos esses anos se solidificou e a aproximação com a Demolay International tomou proporções inéditas, transformando a Demolay Brasil numa referência para países como Estados Unidos, Alemanha, Itália e Romênia. Falando um pouco mais de história, encontramos na Ordem Demolay Cordon, referência da instalação da Ordem Demolay no Brasil. Na revista é relatado que pela primeira vez na história, os graus da Ordem Demolay haviam sido conferidos em um capítulo na América do Sul. Foram então iniciados 60 jovens naquele dia. Eu me lembro, era 16 de agosto de 1980. Na primeira reunião ritualística realizada no Brasil, estavam sendo esperados todos eles, mas por motivos de compromissos escolares, apenas 57 desses jovens foram à primeira reunião de Demolays do capítulo do Rio de Janeiro, os quais passaram a serem liderados pelo primeiro mestre conselheiro do Brasil, nosso irmão Jorge Mansur, filho de Alberto Mansur. A cerimônia de iniciação foi presidida pelo próprio Alberto Mansur, na época ainda como soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês, e que na mesma ocasião foi nomeado oficial executivo do Supremo Conselho Internacional para o Brasil e recebia seu colar das mãos do Geraldo de Souza, então grande ministro de Estado do Supremo do Rito Escocês. Dentre diversas outras autoridades presentes,
alguns grãos-mestres, a exemplo do de São Paulo, e também do grão-mestre da Grande Loja Guanabara, a qual deixaria de existir oficialmente em 1982. A iniciação custava na época $20. Tio Mansur havia visitado a sede do Supremo Conselho Internacional em setembro de 1980, ocasião na qual recebeu exemplares de rituais, monitores de cerimônia, dentre outros materiais, a quais ele mesmo traduziu e que serviram de apoio para o início dos trabalhos da Ordem de Molay no Brasil. A curiosidade é que a partir de então, quando o Brasil chegasse na marca de 25 capítulos em atividade, então poderia ter seu Supremo Conselho próprio. Ocorreria 5 anos depois, com a fundação do capítulo Grande Rio número 25, um dos últimos no Brasil a receber a Carta Constitutiva do Supremo Conselho Internacional. Só a título de curiosidade, essa edição tinha, além da notícia principal da capa daquela revista, algumas mudanças nas regras da premiação de serviços meritórios para mestre-conselheiros sobre o jantar anual do Preceptório Mãe de Legionários em Kansas City, dentre outros. Os anos passaram, o tempo passou e muito foi feito pela Ordem de Molay brasileira. Houve um momento de divisão entre os Supremos Conselhos, porém ambos mantiveram os mesmos princípios e proporcionaram a franca expansão da Ordem junto nossas lojas maçônicas. Hoje, quando comemoramos 40 anos da Ordem de Molay, estamos unidos novamente e somos um. Somos o Supremo Conselho de Molay do Brasil, que conta agora com mais de 800 capítulos espalhados pela Federação e que trabalham pela causa da juventude, do jovem e de uma sociedade melhor para o nosso Brasil e nosso futuro. Fonte: blog Memórias da Ordem.